deputado mais à frente, ou um cara. Surpreende todos. Eu não fui candidato a nada. Eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de caminho, tenho que viver. Eu não fiquei mais. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade de todos que me ouvem. E não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo que está sendo dito. Todos os personagens, não é, têm algum parentesco com o autor, mas entre João Grilo e Chicó, João Grilo talvez represente o que eu quisesse ser. Eu gostaria muito de ser uma pessoa astuciosa, mas eu sou mais um mentiroso fantasista como Chicó, então eu me identifico mais. Então eu posso dizer que eu talvez seja uma mistura de Chicó e João Grilo com predominância de Chicó. A minha combinação com a Band era essa, não, o cara está na sua mão, você resolve do jeito que quiser. Aí eu falava, escuta, senhor deputado, deixa eu ver se eu estou entendendo uma coisa. O senhor está me ligando para censurar o CQC? É isso que o senhor está querendo fazer? O senhor está querendo limitar a nossa liberdade e botar uma matéria na segunda-feira? É isso? Não é isso que você está falando. Eu falei, não, é que eu estou aqui com a equipe que eu já pedi para começar a gravar o que nós estamos conversando. E segunda-feira eu vou ter uma alegria imensa de relatar esse telefonema. Aí o cara falava assim, não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei, então eu vou... Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB, Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Candidato, o senhor disse mais de uma vez já, inclusive o seu plano original, quando o senhor entrou na política em 22, era ser presidente da República. O senhor tentou ser candidato, o seu partido, na última hora, negou a legenda para o senhor ser candidato a presidente. O senhor disse aqui nessa entrevista, hoje, que se não for dessa vez, o senhor nunca mais vai ser candidato a prefeito de São Paulo. São Paulo tem uma experiência aí de 2 prefeitos recentes que deixaram a prefeitura para ser candidatos a outros cargos. O que o senhor diz para o eleitor de São Paulo que garanta que o senhor não vai ser candidato a nenhum outro cargo daqui a 2 anos? Ou a presidência da República, especificamente? Só para corrigir, não foi o partido que me derrubou, não. Foi uma decisão na justiça, porque o partido estava comigo, foi lá, derrubou o presidente, e aí o presidente Lula acabou juntando com esse partido e... Eu virei deputado federal, continuei no partido, ganhei a eleição, foi subjúdice, depois inverti, fui eleito, depois derrubaram de novo, através do ministro Lewandowski, e acabou que eu acabei perdendo a eleição com 243 mil votos. Sobre governar São Paulo, a minha agenda já está travada, 1.460 dias. O Dória, que para mim foi um cara que magoou o povo, né, por uma ambição política, já mostrou para nós que isso não funciona. A maioria dos políticos que passaram por aqui já mostraram um jeito de não funcionar. Pra você entender, a máquina de São Paulo é uma máquina impressionante. É uma máquina onde você, se for um bom gestor, já funciona. Mas se você quiser fazer um governo histórico aqui, eu deixo um compromisso para você que vai punir esse consórcio comunista do Brasil aqui, que são esses outros 4 candidatos que estão na mesma live. Você vai digitar o 28, eu vou te pedir um favor. Você vai digitar o 28 no governo histórico. Nós iremos fazer uma gestão e nós vamos fazer o social como nunca antes. O que eu quero que você tenha segurança é o seguinte, é difícil qualquer pessoa no Brasil hoje vencer o presidente Lula. Ele sem a máquina, fazendo uma análise. Ele sem a máquina na mão, venceu o presidente Bolsonaro com a máquina na mão. Eleição é um negócio muito perigoso. A não ser que ele tenha um comportamento do Biden, pelo envelhecimento, com todo respeito, a idade chega para todo mundo. Eu tenho 37 anos, o Lula vai estar com mais de 80, se eu não estiver errado aí em 2026. Se ele tiver do jeito que ele está hoje, dificilmente, na minha avaliação, alguém vence ele. O Bolsonaro tem elegido. Acho que dificilmente qualquer outro governador do estado consiga ter punch para fazer isso. O que é o ideal? O ideal é que volte à normalidade, o Bolsonaro consiga ser elegível para que ele dispute com o Lula e vá para esse final, esse acerto de contas para ver quem é o mais popular. E que o governador Tarcísio parta para a reeleição para continuar fazendo o que ele tem feito muito bem feito. Inclusive, você vai ter meu apoio, governador. Não precisa me atacar mais. E eu vou cumprir isso, e se precisar, e o povo estiver comigo nisso, do jeito que está agora, que está assustador, a pesquisa Veritas ali, a intencional, eu estou com 36 pontos. Na espontânea eu estou com 30, deslocado do pelotão inteiro.
E essa pesquisa, para quem não sabe, ela foi a única que acertou, em cheio. O próprio governador Tarcísio falou com a boca dele, ninguém acreditava na eleição do Tarcísio e ela falou que ele ia ganhar, e ganhou. E a gente vai ganhar também no dia 6. Então você está dizendo que se não tiver outro para enfrentar o Lula, vai ser o senhor, é isso? Não entendi. Que se não tiver nenhum outro, se o Bolsonaro não puder enfrentar o Lula, vai ser o senhor? Eu deixei claro aqui, só ser... Nem o senhor? Ninguém ganha dele, ele com a máquina na mão. O Lula, ajuda a gente, cara. Termina esse governo com honra, acha alguém. Não adianta ser o Boulos, que ele é de extrema esquerda. Você sabe que você tem vergonha dele, mas tá faltando candidato aqui. Deixa São Paulo comigo, arruma um sucessor. Não é o taxado que ele é incompetente, ele já mostrou que gestão não é com ele nem com economia. Arruma alguém, sai em alto estilo, faz o melhor governo da sua vida. Recupera esse 1 trilhão que você acabou de colocar de rombo fiscal. Se você repetir um número que você colocou nos nossos lombos por 2 anos, você vai ser o presidente mais competente da história. Dificilmente. Se você estiver bem emocionalmente, eu duvido que alguém ganhe do senhor. Pedro. Candidato, no dia 25 de agosto, o senhor publicou nas suas redes sociais um vídeo com a música de fundo do Racionais MCs, Expresso da Meia-Noite. No sábado, dia 31, você postou a música Oitavo Anjo, do 509E. O Dexter pediu a retirada dos conteúdos, falou que não autorizou a utilização para fins eleitorais. Queria saber se você pediu a autorização deles para colocar nas suas redes sociais e se utilizar essas músicas deles nas suas publicações é uma forma de talvez tentar criar um personagem e se aproximar das periferias da cidade de São Paulo. Na verdade, como é livre na plataforma, eu não preciso pedir autorização para usar. Isso não é música oficial de campanha. Isso é de qualquer vídeo. Qualquer pessoa pode clicar e ter autorização no próprio Instagram para isso. As músicas que não têm autorização, ele mesmo, se ele quiser derrubar, ele pode ir lá e mandar o Instagram derrubar todo mundo, coletivamente. E se derrubar, você vai falar que é censura? Lógico que não, é direito dele. Eu sou do direito, eu entendo, é um empreendedor, ele é dono da música. Só que se ele derrubar para mim, vai derrubar para todo mundo. É porque é livre a música está lá dentro. Ele ganha visibilidade com isso, eu entendo. Ele pedir para tirar, se for uma música de campanha, não, ninguém vai usar, claro, e nem precisou de pedir autorização porque é livre. Você compartilha dos ideais do hip hop? Cara, eu vim de periferia, eu morei num lugar chamado Parque Ateneu, e a minha mãe, ela não gostava que eu ouvia de jeito nenhum. Eu tinha um vizinho chamado Luzimar, que toda semana era assim, final de semana, som lascado era o quê? Aqui estou mais um dia. Então você... Sobre o olhar sanguinário dos vigílias. Então você adora a crítica à polícia. Você não sabe como é caminhar. Você adota com a também cabeça na mira de uma HK. É mais uma metralhadora alemã ou de Israel. Estraçalha ladrão que nem papel. Eu estou respondendo, é minha vez. Então, candidato, você fez a pergunta, eu esperei. Não, ele está perguntando se o senhor compartilha da ideologia do... Eu já fui skatista, morei na periferia. Eu tô te falando, deixa eu responder, cara. Então vai lá, terminei minha resposta, vai lá. Compartilha das críticas que o Racionais faz à polícia? Sua vez é policial. Sabe o que acontece? O policial da quebrada, ele canta Racionais, porque é cultura. Agora, a gente precisa de uma segurança pública. Você tá de brincadeira que eu vou falar que eu aceito tudo que ele fala? Nem a minha pessoa tem alguém que aceita tudo que eu falo. A gente tem que saber depurar. É uma cultura, é raiz. Isso aí tá impregnado em todo mundo. Eu nunca comprei um CD do Racionais, mas eu ouvi do vizinho, aprendi, tava te mostrando aqui uma parada. Todo mundo acha, você aprendeu esses rap agora? Nunca, mano. Eu vim da periferia. Eu morei em periferia. Falou até um mano agora. É o quê? Soltou até um mano agora. Tá errado? Não, é que eu achei... Você pira que eu falo mano pra todo mundo? É que eu achei curioso que você não usou o mano em nenhum outro momento da entrevista. Cara, é porque você me trouxe a memória muito boa de quando eu era pobre, morava em periferia, minha mãe odiava que eu cantasse essas músicas. Em qualquer lugar que eu tô de rolê, na quebrada, tô de Paraty filmado. Pedro, sabe o que rolou? Sua pergunta. Esses blocos são mais curtos, vamos para a pergunta. Diga lá, Pedro. Eu queria voltar um pouco aqui. Hoje tem uma reportagem do Metrópolis falando de um banco que não é banco e que, diz a reportagem, está associado ao senhor, né? Que é um banco que cobra das pessoas R$45 para abrir conta num outro banco. E aí esse outro banco não cobra e tal. Eu queria perguntar o seguinte, por que o senhor está associado a um banco que cobra das pessoas, um suposto banco, que cobra das pessoas para abrir conta em um terceiro banco que não cobra? Você estudou direitinho a reportagem? Eu li a reportagem. Então, sai da headline e lê a reportagem. Quando faltar a reportagem, dá uma investigada. Seguinte, como que cobra de um banco a inscrição? Você tem que ver os benefícios. Você sabe os benefícios? Então, tem que estudar os benefícios. Eu não sou titular desse banco, ele é um MVP. Sabe o que é MVP?
mínimo produto, não é isso? Mínimo viável do produto. É um teste. Eu nunca lancei esse banco. E só das pessoas saberem que está rolando esse teste, elas foram lá e se inscreveram. Elas têm vantagens em pagar. Então, Qual vantagem tem alguém pagar várias pra, vantagens. Tem que olhar, eu não acompanho o banco. Eu não pagar para lancei. abrir uma conta que é de graça em outro banco? Por que alguém faria É isso? por isso que eu estou te falando, o nível de ignorância do que está acontecendo, pegar a headline faz com que você fique vendido na informação. Mas a Tem que reportagem pegar- não diz isso. Mas se o então. senhor mesmo está dizendo entra que lá não você sabe, e olha lá. Por que a pessoa paga? Não é para ter, porque o Nubank é de graça, o Inter é de graça. Vou te explicar. Mas o senhor disse que tem futuro do banco Brasil... nessas portagens. Não, é o seguinte, eu não faço parte do quadro social, ele é um teste. Mas O que não que é isso que o senhor disse. O senhor falou Eu já tô está no explicando Metrópole, pra o senhor vocês, ele é falou, um já teste. está autorizado já. Tem muito o Asas. negócio. É o A Asas. gente nem fica fazendo propaganda para não parecer camelódromo digital. É isso mesmo. Ela Então tá tá em teste ou tem muito negócio? Eu sempre falei, tá? Em MVP, o que eu faço? Eu testo o sócio, eu testo... É porque você vai mexer Mas com o MVP operação também financeira, tem você precisa autorização do Banco Central no caso de banco, não? Não entendi. MVP no caso de banco também precisa Cara, de autorização desse. é assim, é um banco digital. Ele não precisa dessa autorização, ele precisa ter uma conta piscina e a conta piscina é do lado. Não tem nada de errado nisso. As pessoas pagam pelos benefícios. Depois você dá uma olhadinha nos benefícios, vai que você faz lá, vai ser da hora. Seguinte, nos Estados Unidos tem 10... Não, é fazer em teste. É melhor esperar testar, né? Vamos fazer um negócio de teste. O Lehman Brothers quebrou, a Companhia das Índias Marítimas foi a maior empresa do mundo, já quebrou. É normal quebrar as empresas. Eu não tive a felicidade de ter esse histórico de quebrar nenhuma empresa. É o seguinte, agora vai aparecer de tudo. Vocês querem pegar áudio de processo de 20 anos atrás, façam o que quiser. Pergunta para os Ubers dentro da cidade de São Paulo, para os taxistas, pergunta para os recepcionistas. Aonde eu entro, as pessoas ficam fazendo assim, ó, no debate, ontem o cara segurando a câmera assim, eu tô com você, mas vocês podem pegar o que vocês quiserem, que eu não tô nem Não, aí. não está pegando o que quiser. É um uma negócio pergunta do qual o senhor Pode faz ficar à parte, vontade, eu já candidato. expliquei. Todo mundo que O me senhor acompanha... inclusive, o senhor se vangloria de E ser eu um estou muito empresário bem feliz. E eu sucedido. quero que o brasileiro tenha a oportunidade de ter banco. É o seguinte, os Estados Unidos tem 10 mil bancos, aproximadamente. No Brasil tem quantos? 12. Tem 140 instituições financeiras. Por que o brasileiro não abre a mente? Todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode ter um banco. Todo mundo pode empreender, todo mundo pode prosperar. Eu vou te mostrar aí, seu filho vai prosperar, a senhora vai prosperar. Conta comigo, vai ser o governo da prosperidade. Amanda. Candidato, por favor, o senhor concorda comigo que mudanças climáticas é talvez o assunto mais importante hoje em dia? Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, por que o seu plano de governo só tem uma menção a isso, extremamente vaga, que é revitalizar os parques que já existem, despoluir o rio Tietê? Não sei como é que isso vai acabar com mudanças climáticas, enfim. E se o senhor acredita que isso existe, que de fato existem mudanças relacionadas ao clima? O que é mais importante são as pessoas. Em segundo lugar, o ambiente onde elas escolheram viver. Toda grande cidade no Brasil, ela foi edificada ao lado de um rio. Eu sou o único candidato que está falando que vai resolver isso aí. Se o governador Tarcísio fizer como os outros governadores e não conseguir limpar esse rio, eu vou criar uma empresa pública da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo é o maior cliente da Sabesp. Se a gente não conseguir limpar isso com o governo do estado, eu vou assumir esse compromisso Mas publicamente. limpar o rio não tem nada a ver com, por porque exemplo, você tem 200 mil, mais de 200 mil famílias que moram em lugares em que pode ter deslizamento de terra, em que Sim. pode ter enchente, que tem que ser tirado desses lugares e ir para O outros transporte, lugares. quando eu respondi do hidrogênio, é que se você pegar a questão ambiental num lugar, você vai trazer essa informação limitada. Se você, por exemplo, pegar um teleférico nas comunidades, você vai entender que é uma solução limpa, é sustentável. Nós vamos, quando você fala dos parques, tem mais de 110 parques na cidade de São Paulo, vários estão um lixo. Eu tenho que elogiar. Alguns nas regiões mais nobres estão de parabéns, mais nobres. As mais afastadas das regiões nobres, tá, verdade, a cidade está suja. Nós precisamos de mudar na educação a questão de tratar lixo, todo mundo tem que aprender. Nós precisamos de acreditar nessa solução que o Tarcísio criou para a privatização de uma parte da Sabesp. Para quê? Para a gente fazer essa universalização do saneamento básico. A maioria das famílias de periferia não tem isso. A gente tem mais de 1000 mananciais aqui na região metropolitana que viraram esgoto. Eu sou a pessoa mais interessada e a que mais está falando disso. Nós temos que terminar o Rodoanel, sabe por quê? Porque E as os famílias caminhões em- precisam de passar E as pro lado famílias do... em área de risco, por A gente favor? precisa de ajudar, urgente. E como? 41 mil imóveis, posso responder. Tem 41 mil São mais de imóveis. 200 mil famílias. Deixa eu te explicar de onde vai vir. Deixa eu só responder, que aí você faz a interpelação. Ou se você quiser fazer primeiro, eu espero. Não, é só responder o que eu estou perguntando, se for Se você possível. deixar, eu vou fazer. Então vamos lá. 41 mil imóveis, algo em torno aí de 30 bilhões de reais, são os imóveis que a prefeitura tem e não sabe nem o que está acontecendo. Por que tem invasão em São Paulo? Tem invasão em São Paulo por falta de competência do Bananinha. O Bananinha, para quem não sabe, é o prefeito atual.
É alguém que tem perfil de vereador, não tem pujança, não tem estado de presença, nem presença de comando, é alguém que não entende de gestão. Não é a pergunta que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, mulher. Mas se você responder, eu deixo o senhor terminar. Senão, podemos passar a pergunta para o próximo, porque o senhor não está respondendo. Então vamos lá, ping-pong então. 41 mil imóveis, a gente precisa permutar essas áreas para conseguir colocar vocês num lugar melhor, tirar vocês de alguns esgotos, dar uma vida melhor. A gente tem 41 mil imóveis. Só para você entender, eu sei que está assistindo, a dimensão de 41 mil imóveis, a região metropolitana de São Paulo tem 28 mil quadras. É como se tivesse um imóvel para cada quadra da Prefeitura de São Paulo, mais 12 mil imóveis. É muito imóvel, é muita incompetência. Tem muita área, tem área para colocar vocês. Eu vou tirar vocês disso porque eu já faço. E o senhor acredita em mudança climática? Você não respondeu isso. Não é muito simples. Se você enfiar carro o tempo inteiro, você vai querer um efeito estufa aqui. É claro que vai acontecer isso. O que eu acho insuportável é alguém militar com o clima, igual milita com assuntos querendo politizar coisa que não precisa. A gente precisa de limpar. Precisa de limpar os mananciais. Eu sou o único candidato que está falando isso, não tem nenhum outro que está falando isso. Limpar os mananciais. A gente precisa criar esses empregos para parar com esse fluxo de 7 milhões de carros da cidade. Os bolsões é para diminuir a poluição dentro da cidade. Não tem como. Certo. Com isso, então, a gente encerra mais um bloco, vai para o último intervalo e volto com a pergunta da Malu Gaspar no próximo bloco. Inovação que conecta. Bradesco. Eles têm que entender o mundo que cerca eles. Eles têm que entender o que pensa o porteiro, o que pensa o filho da cozinheira, a cozinheira, o jardineiro. Ele tem que entender as pessoas que cuidam dele. Tem que saber, entender o mundo. Ele vai ter que sair para fora do portão. Ele vai ter que pegar ônibus, ele vai ter que pegar o trânsito. Ele vai ter que conviver com os motoboys. Ele vai ter que conviver com o que está ao redor dele. Então não é que ele está o Racionais ou o Cupom, não. O Racionais é como se fosse a voz de alguns, existem outros, certo? Se o cara fala achar que o mundo tem Racionais resolveu o mundo, ele está errado, ele está de chapéu. O patrocínio, de uma certa forma, te amarrou, né? E criou uma censura que eu acho que é pior do que a da época da ditadura, que é uma censura econômica, né? E duplamente exercida, né? A primeira, quando você apresenta o seu projeto no Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura diz se pode ou não ir atrás do patrocínio. E a segunda, quando você vai atrás do gerente de marketing, né? E a única coisa que o governo faz é isso, olha, é problema seu. E aí, quando é problema seu e eu tenho que ser aprovado pelo Ministério da Cultura, eu não posso fazer coisas que o Ministério da Cultura não gosta, né? Eu perdi a minha liberdade. Eu acho que isso aconteceu um pouquinho. Eu prefiro cair fora e falar do que eu quiser. Eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou de minhas palavras. Eu tenho clareza do que penso e do que digo. Não tenho dissociação cérebro nem nenhuma dificuldade em articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época eu tinha um tempo pequeno. Então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final do Menezes. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cara. Surpreendi todos. Eu não fui candidato a nada. Eu não quero, não preciso disso. Sou médico. Sou professor de Caluge. Tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar as tranquilidades de todos que me ouvem. E não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo que está sendo dito. Todos os personagens, não é, têm algum parentesco com o autor, mas entre João Grilo e Chicó, João Grilo talvez represente o que eu quiser ser. Eu gostaria muito de ser uma pessoa astuciosa, mas eu sou mais um mentiroso fantasista como Chicó, então eu me identifico mais. Então eu posso dizer que eu talvez seja uma mistura de Chicó e João Grilo com predominância de Chicó. A minha combinação com a Band era essa, não, o cara está na sua mão, você resolve do jeito que quiser. Aí eu falava, escuta, senhor deputado, deixa eu ver se eu estou entendendo uma coisa. O senhor está me ligando para censurar o CQC? É isso que o senhor está querendo fazer? O senhor está querendo limitar a nossa liberdade e botar uma matéria na segunda-feira? É isso? Não é isso que você está falando. Eu falei, não, é que eu estou aqui com a equipe que eu já pedi para começar a gravar o que nós estamos conversando e segunda-feira eu vou ter uma alegria imensa de relatar esse telefonema.
Aí o cara falava assim, não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei, Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o Pablo Marçal. Quem pergunta agora é a Malu Gaspar. Candidato, a gente já falou sobre o envolvimento do PCC, do seu presidente do seu partido com o PCC e todas as suspeitas que existem. Mas na última semana surgiu uma outra informação que liga diretamente com o senhor. O portal Metrópolis mostrou que o senhor nomeou como representante legal um empresário que, para vir representar nos seus jatos, né, na sua empresa de aviação, um empresário chamado Florindo Miranda Ciorlim, que chegou a ser preso pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público e é réu no Mato Grosso por tráfico de drogas. Forneceu aviões para transportar 5 toneladas de cocaína da Bolívia para o Brasil. Essa é a acusação. Quando o senhor contratou, nomeou representante legal, na verdade não contratou, nomeou representante legal em 28 de outubro de 2021, ele já era réu nesse processo. O senhor ainda não falou sobre isso, eu queria saber se o senhor sabia disso e se o senhor continua com ele como seu representante legal. Você leu a procuração? Está aqui a procuração, exatamente. Qual que é o poder que eu dei para ele? Para lhe representar, nomeia e constitui como procurador. Para fazer o quê? Para obtenção de documentos e todos os atos que se fizerem necessários para representá-lo junto à Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, ele representa os seus aviões, uma pessoa que fornecia aviões para o tráfico. Ele é despachante aéreo. Essa procuração, ela foi dada. Não está escrito isso aqui, não. Não, mas é isso que você leu. Só representá-lo. Então, mas o senhor acha que tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para esse... Ele continua seu representante? Não, foi só com a compra de aeronave. Eu tenho 4 aeronaves. É porque quando o senhor teve no Flow, o senhor falou que não fazia negócio com qualquer cara até provar o cara. Mas eu não fiz negócio com ele, não. Ele é um despachante, é igual você ir no Detran. Quanto tempo que ele ficou representando o senhor legalmente? Foi só para a compra da aeronave. A aeronave foi transferida para mim e acabou. Um cara que comprava aeronave para o tráfico. E por quê? Eu comprei do empresário lá do interior de São Paulo, não tem nada a ver com ele. Ele é o despachante. É porque vocês estão caçando pelo... Por que você não falou isso, Malu? então, quando foi questionado? Porque eu fiquei sabendo pela reportagem. Eu ligo no jurídico, né? Imagina alguém que fatura o que eu faturo. Imagina eu saber esse tanto de coisa. Então, isso me leva a uma pergunta para o senhor, candidato, que eu estou curiosa desde o início do programa. Porque no seu plano de governo, está aqui, o senhor fala em fazer processo seletivo, acabar com companheirada, contratar suas pessoas, seus subprefeitos, seus secretários, a partir da meritocracia.